E finalmente o Meta AI chegou, sim, a inteligência artificial que muita gente agora, né, principalmente depois que chegou no WhatsApp, a galera ficou meio assim, né, empolvorosa, meio tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Teve gente que gostou, teve gente que odiou, mas afinal de contas, é algo para você se preocupar? É algo para te ajudar? Para que serve a Meta AI? Como você pode utilizar ela no seu dia a dia? É interessante, não é? É o que eu vou te responder nesse vídeo, então vem comigo. Mas espera aí que antes de eu começar a falar de Meta AI, WhatsApp e outras coisas de inteligência artificial, você sabia que existe um software de gestão empresarial completo e totalmente gratuito? Pois é, o Bitrix 24 oferece um plano que é grátis para sempre e presta atenção, sem limite de usuários. Você tem acesso a todas as ferramentas essenciais sem pagar nada por isso. Quer conhecer? Confere o link e comece agora mesmo. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Sei que já falamos muito de inteligência artificial aqui no Canaltech, só que, cara, inteligência artificial é o novo tema do momento, né? Caramba, parece que de tempos em tempos algumas coisas ficam tipo martelando e não tem jeito, e tudo que você olha, em todo lugar que você olha é inteligência artificial nos últimos tempos. Então, de fato, gente, parece que estamos batendo na mesma tecla, mas na realidade nós não estamos. A gente sempre aqui no Canaltech gosta de trazer esse tipo de tema, de esclarecer esse tipo de coisa pra vocês, porque é o que eu falo. Entendo sim que a maioria das pessoas que acompanham a gente já são especializados nessa parte de tech, já entendem bastante, né? O pessoal que acompanha a gente há muito tempo já tem isso como um hobby, então é bem legal, a gente conversa já com o público que é mais especializado, mas tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que tá chegando no Canaltech hoje de paraquedas, né? Fala, nossa, deixa eu entender o que é esse símbolo, essa bolinha que apareceu ali no meu WhatsApp, que antes não tinha, agora tem. Pra que serve? É perigoso? Não é perigoso? Então, novamente, sei que parece que é bater na mesma tecla, mas no fim de tudo, tem gente que não sabe, então é sempre bom relembrar pra essas pessoas, né? Mas bem, Meta AI está entre nós, e a galera, assim, eu lembro que tinha um chatbot com inteligência artificial, eu não vou me lembrar agora, gente, exatamente qual era o nome, sabe quando o negócio tá na ponta da língua, assim, tá ali, mas você não consegue falar, eu não vou me lembrar, mas meio que isso não é uma novidade. A novidade, na realidade, é que agora a Meta, que é o Facebook, né, Mark Zuckerberg, a galera aí que você já conhece há algum tempo, eles decidiram colocar essa nova ferramenta dentro do WhatsApp, dentro dos serviços Meta, na realidade, para ajudar, principalmente nessa parte da interação, nessa parte de você ter ali um assistente junto com você o tempo todo, para te auxiliar. Querendo ou não, ele te entrega isso de uma forma muito mais natural, né? É nativo, tá no aplicativo, você vai lá, qualquer dúvida, você não precisa ir, por exemplo, para um chat GPT, para um Perplexity, você não precisa recorrer a um outro serviço, já que dentro ali do WhatsApp ele já vai te oferecer essa ferramenta que facilita bastante a vida. Eu acho, pelo menos, tá? Eu sou uma grande aí usuária de inteligência artificial, já falei isso para vocês, inclusive o roteiro, a gente aqui no Canaltech, a gente nem sempre usa teleprompter, né? Que é o textinho passando. Muitas das coisas a gente fala que vem da nossa cabeça, mas a gente faz um roteirinho, faz ali mais ou menos um guia com alguns bullet points do que a gente tem que abordar. E eu mesma agora tô usando esse roteiro com alguns bullet points que nem eu comentei com vocês, junto ao Perplexity, é a ferramenta que eu uso aqui para fazer pesquisa de temas, para fazer revisão do que eu vou trazer aqui para vocês. Então, sim, de fato, eu sou uma grande usuária de inteligência artificial, para mim facilita muito o dia a dia, e foi por isso também que eu resolvi trazer esse tema para vocês e discutir um pouco mais sobre como é que isso funciona. Basicamente, galera, quando a gente fala de Meta AI, nós estamos falando desse novo ícone agora que aparece no seu WhatsApp. Eu tô aqui olhando porque eu tô vendo aqui o ícone no WhatsApp, mas essa simpática bolinha que deve estar aparecendo aqui de um lado, eu não sei, gente, sou péssima, porque quando vira a tela, né, espelha a tela, eu não sei, mas vocês estão vendo. E você pode fazer uma série de coisas em relação à Meta AI agora, ao fato de existir esse chatbot dentro do próprio WhatsApp. Para quem não sabe, o motor que a Meta AI escolheu para fazer essa parte da inteligência artificial junto aqui no WhatsApp é o Llama 3.2, então ele não é o motor mais avançado de inteligência artificial que a gente tem aqui nos últimos tempos. Se a gente, por exemplo, pensar em ChatGPT, se a gente pensar em Perplexity com Claude e tal, a gente tem coisas melhores, mas o foco aqui, o que eu penso qual que foi o foco da Meta quando elas colocaram, né, quando eles colocaram o Meta AI, né, o chatbot Meta AI dentro dos serviços Meta. Eu sinto que não é tanto, tá, para que ele seja como é que eu posso dizer? O foco dele é a praticidade, é a rapidez
inglês é o fato de você estar ali, pegar no seu WhatsApp, que nem eu falei pra você, você quer, putz, eu queria escrever muito, tô dando exemplo aqui, tá? Eu queria muito escrever um texto em inglês, ou eu queria muito lembrar daquele termo em inglês e, putz, tá difícil, não tô lembrando. Ao invés de eu ter que, às vezes, por exemplo, num Google Tradutor ali pesquisar a palavra, ou eu ter que ir num chat GPT, ou eu ter que ir em qualquer outro lugar pra procurar aquilo, basta eu entrar na conversa da Meta e colocar: Meta, eu quero lembrar como se fala casa em inglês, por exemplo. E ele vai te falar, casa em inglês se fala dessa forma, desse jeito, né? No caso seria home. Mas é basicamente isso. Ele traz essa facilidade dentro do aplicativo, uma coisa de fato ali para estar na palma da mão a qualquer momento, sem que fazer você ter todos aqueles passos para achar, para procurar, não. O foco é que esteja ali para você. Então, quando a gente fala de Meta AI, galera, a gente nada mais está falando do que uma inteligência artificial exatamente igual ao ChatGPT, por exemplo. Eu tô aqui usando muito o ChatGPT porque, de fato, deu a palavra, né? O que fez espalhar a palavra de inteligência artificial, né, para as pessoas. A gente, quando fala de ChatGPT, as pessoas já associam ao que é, por isso que fica mais fácil. Mas, basicamente, a Meta AI é o ChatGPT, só que é o ChatGPT da Meta. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Então, nesse caso, você vai ter aqui, sim, as mesmas coisas que você pode fazer no ChatGPT, com a diferença que nem eu falei, que ele tá dentro do aplicativo. Então, para que é muito útil? Quando a gente fala de inteligência artificial, ainda mais desse tipo de modelo, que é mais para escrita e que você consegue conversar de fato, ter uma conversa ali com a inteligência artificial, você consegue pedir uma série de coisas, eu penso que os pontos positivos que você tem ali são muito grandes. Por quê? Primeiro caso, quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente essas que você consegue conversar com elas, né, que nem eu falei, essa parte da escrita, para processamento de linguagem, eu acho que não tem nada melhor nesse caso, do fundo do coração. Sério, se você é o tipo de pessoa que às vezes tem algum problema, que nem eu citei, por exemplo, com idiomas, eu direto uso inteligência artificial quando eu vou conversar em outros idiomas. Eu, por exemplo, agora tenho jogado um joguinho que eu acho que eu já contei aqui pra vocês, que é aquele joguinho tipo Clash of Clans, só que é de outra desenvolvedora, que o nome é Last War. Sim, caí no bait, desculpa. Só que ele é um jogo que a maioria das pessoas falam em inglês. E assim, eu sou boa no inglês, mas eu não sou boa ao ponto de ser fluente. Então tem muita expressão, muita gíria, principalmente, muitos termos que eles usam, o que eu uso, que eu fico tipo, caramba, gente, mas o que eles estão falando? Eu não tô entendendo nada. E aí eu acabo recorrendo, por exemplo, à inteligência artificial que eu tenho dentro do teclado, porque eu uso o teclado da Samsung, tenho o S24 Ultra. Então eu acabo usando pra caramba, principalmente por conta dessa questão de troca de mensagem. Às vezes eu escrevo a frase em inglês, só que eu penso assim, tipo, poxa, acho que ela não tá escrita do jeito mais correto, então eu recorro a esse tipo de ferramenta pra me ajudar. Cara, resolve muito mesmo a nossa vida. Então, basicamente, eu diria que a Meta AI, o primeiro ponto, o que faria toda a diferença em relação ao fato de você ter aquela inteligência artificial ali à sua disposição, diria que é justamente pelo fato de você poder ter essa conversa, de você poder esclarecer esse tipo de dúvida. Na parte de linguagem, que nem eu falei, é incrível o que a inteligência artificial tem pra fazer. Mas como inteligência artificial ainda é um assunto que as pessoas ainda têm muito medo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial de uma forma geral, as pessoas ainda acham que inteligência artificial é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa que não, meu Deus, aí teve toda aquela polêmica também, que o Facebook ia utilizar, né, os dados dos próprios usuários para treinar a Meta AI, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais à frente, inclusive, que alguns dos problemas que a gente tem com Meta AI também tem a ver com isso daí, mas o fato é que você ter esse tipo de ferramenta facilita muito. E eu diria que eu acho sim um pouco complicado. Eu não acho errado a pessoa que fala assim, ai, Amanda, pô, mas é, né, pegar os meus dados, as coisas que eu falo, as coisas que eu converso pra treinar uma inteligência artificial. Acho meio, né, tipo, como é que fica essa questão principalmente da privacidade, das coisas que eu converso? Então quer dizer que a gente não tem tanta privacidade assim? Eu costumo dizer, galera, que a partir do momento que você tem um celular e que você se conecta à internet, eu falo que você perde 100% total, completamente a sua privacidade. Não que seja algo legal, não que seja algo bacana, mas eu falo que se você não quer ser uma pessoa que tem os seus dados, ou as suas informações, ou o que você conversa, ou o que você fala, qualquer coisa que você faça na internet, não use a internet, porque não tem outro jeito. A partir do momento que você, sei lá, usou o Google para fazer uma pesquisa de alguma coisa, você tem uma conta no banco que você acessa pelo seu computador ou pelo seu celular, você tem qualquer coisa, você tem uma rede social, provavelmente, que nem eu falei, muitas pessoas já sabem quem é você, principalmente as empresas, porque apesar desse processamento de dados, ele ser feito de uma forma segura, tal,
tal, né? A gente sabe que não pode abrir a porteira e sair, né, vendendo o dado de todo mundo. Sim, isso não pode acontecer, mas a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. E mais do que isso, ataque hacker acontece. Eu mesma sou o tipo de pessoa que meu e-mail, o e-mail que eu uso pra cadastrar nos serviços, cara, ele já foi exposto em uns trocentos ataques diferentes, que a minha senha já apareceu. Eu falo, já tô até acostumada que se duvidar eles sabem mais da minha vida do que eu, infelizmente, faz parte. Só que nesse caso, um ponto que eu acho importante e que aí sim eu acho que seria um problema, e por favor, tá aspas aqui no meu problema, em relação à Meta AI, é o fato deles terem usado parte desses dados para treinar a inteligência artificial. Por quê? Se você acompanhou quando veio o Meta AI pro WhatsApp, muitas pessoas começaram a relatar problemas de alucinação. O que seria a alucinação numa inteligência artificial? É basicamente como funciona com a gente quando, infelizmente, né, a gente escuta falar casos de pessoa, nossa, fulano acabou alucinando ou tendo problema. É basicamente a mesma coisa, gente, que é quando a inteligência artificial, ela pega uma informação que estava errada, então, tipo, ela pega aquela informação que ela não sabe de onde ela pegou, tipo, um dado totalmente errado, e ela fala com tanta convicção de que ela estava certo, que, tipo, ela pega o dado errado e fala pra você, não, imagina, isso que eu estou falando está correto por conta disso. E aí você fala, não, pera, mas tá errado. Você tá falando pra mim que 5 é menor que 2, mas é o contrário. Ela fala, não, desculpe, eu me confundi. Verdade, 5 é maior do que 2, me desculpe. Então, sim, existem esses fenômenos acontecendo no momento, e isso, de certa forma, é justificado em partes pelo fato do Facebook ter treinado, sim, a inteligência artificial com base nos usuários, porque não tem jeito, tá, gente? Quando você pega um monte de gente que fala qualquer coisa, não é por mal, né? Mas não que redes sociais seja, ai, nossa, que absurdo, mas vamos combinar que normalmente nas redes sociais a gente não costuma ser as pessoas assim mais educadas, polidas no sentido, não educadas no sentido de desrespeitosas, até porque aí seria um outro assunto, mas no sentido de a gente tá ali pra distrair, pra dar risada, meme e zoeira, tal. Você não tá ali preocupado pra você escrever um texto super correto. Pode ser que se aquela inteligência artificial pegar uma ironia, por exemplo, se ela não tiver uma boa base de dados, se ela não for bem treinada, ela não entenda que aquilo era uma ironia e ela faça a assimilação dos dados da forma incorreta. Então é muito complicado. Então, infelizmente, eu diria que um dos problemas que a gente tem aqui em relação à Meta AI no momento não é necessariamente o fato de você ter essa ferramenta no seu WhatsApp, mas sim o fato dela poder acabar te dando uma resposta errada ou te dando uma resposta que, assim, às vezes não seria a mais adequada, você acabar abraçando aquilo, entendeu? E comer bola, acabar acontecendo às vezes alguma coisa que você fala, poxa, se eu tivesse prestado atenção, entendeu? Acho que é mais nesse sentido. E também uma outra parte que faz esses erros acontecerem é por conta também da rapidez, porque assim, uma coisa, gente, quando a gente fala de inteligência artificial, é quando você faz, né, você fala pra ela um comando, você dá um prompt pra ela de comando, você fala assim, por favor, eu gostaria que você listasse pra mim, sei lá, as 10 maiores cidades do mundo. Tô dando exemplo, tá aqui, jogando no ar. Uma coisa é você jogar essa pergunta pra inteligência artificial e dar tempo pra ela responder, porque é aí que tá. Quando você manda essa pergunta, ela tem que ter um tempo de entender a sua pergunta, pegar todos esses dados que você solicitou, ela vai checar em mais de uma fonte, ela não vai pegar uma única fonte e vai falar, beleza, eu peguei nesse lugar e tá certo. Não. Então ela vai pegar esses dados, a sua pergunta, pegar esses dados que ela coletou, comparar com várias outras fontes pra te dizer, olha, eu pesquisei nesse lugar, desse jeito, e através disso eu consegui esse resultado. Já a Meta AI deu uma sacrificada nisso. Por quê? Porque eles sacrificaram o tempo de processamento pela rapidez da resposta. Então eles preferem te entregar uma resposta mais rápida do que ter mais tempo para processar tudo que está sendo falado. E querendo ou não, isso também acaba ocasionando esse tipo de problema aqui que vocês viram, que é a parte da alucinação, que aí sim, que nem eu falei, para mim é um problema, e eu coloquei como um problema em muitas aspas, porque a alucinação é uma coisa que pode e não pode acontecer, dependendo da pergunta e dependendo da forma que você aborda a inteligência artificial. O fato é que o motor que eles utilizam no Meta AI, pelo menos por enquanto, que é o Llama 3.2, ele ainda tá meio assim, sabe? Meio assim, tentando aprender, ainda tá pegando as coisas, então pode ser que você veja sim esse tipo de coisa acontecendo. Infelizmente não é o tipo de experiência que você quer ter. Eu, por exemplo, que nem eu falei, eu uso o Perplexity no meu dia a dia, ChatGPT de vez em quando, nem sempre eu uso o ChatGPT, mas o Perplexity pra mim é disparadamente o melhor pro que eu faço. E cara, tem muito tempo que eu não sei o que é uma inteligência artificial alucinar, pelo menos comigo. Então por isso que eu tô falando, são uma série de fatores, fato de ter uma base ali de dados que ela foi estudada com base
existe nos próprios serviços da Meta. Tem o fato também de que eles sacrificam, como eu falei, tempo do processamento para te dar uma resposta mais rápida. Então eu não acho que seja necessariamente esse tipo de problema que esteja acontecendo algo que invalide ou valide o fato de ter agora uma inteligência artificial dentro do WhatsApp. Mas é necessário você entender que por ser um motor um pouco mais simples, vou colocar dessa forma, mas um motor que tem algumas limitações, algumas questões ainda que estão acontecendo, pode ser que você enfrente esse tipo de problema quando você for tentar usar a Meta AI aí no seu WhatsApp. Mas tirando esse detalhe que eu falei pra vocês, galera, eu realmente acho que a Meta AI, ela veio como uma forma até de democratizar o acesso à inteligência artificial para a maioria das pessoas. Porque fale o que for, tem o ChatGPT, tem o Perplexity, tem tantos outros, tem os que criam imagem, a gente poderia ficar aqui, né, falando várias e várias coisas. Mas pensa que, por exemplo, o seu tio, eu adoro usar o exemplo do tio, do pai, da mãe, do avô, sabe, da avó, que às vezes usam ali o WhatsApp muito simplesinho, manda uma mensagem, às vezes aquelas pessoas que nem sabem mandar, às vezes, a mensagem digitando, só sabem mandar mensagem de voz. Pensa que isso é uma forma até mesmo deles terem contato com a inteligência artificial, deles saberem o que está acontecendo. É legal você ter um assistente que você possa pedir para ela, por exemplo, fazer uma lista para você, ou corrigir uma coisa que você tava precisando corrigir, ou que você pergunte, nossa, eu tô, sei lá, com vontade de fazer um churrasco nesse final de semana para 20 pessoas. Quantos quilos de carne eu tenho que colocar por pessoa? Quantos gramas de carne é mais ou menos por pessoa? Eu tenho que comprar isso? O que é legal eu fazer nesse tipo de situação? Sei lá, sabe? Usar para as coisas mais diversas, mais diferentes, mas para mim a graça é essa. Eu acho que assim, Meta AI veio para somar. Eu vou ser sincera que eu não uso Meta AI, não por mal e não porque eu não gosto, tá? Muito pelo contrário, mas sim porque eu já uso outros serviços de inteligência artificial que se encaixam muito mais no que eu preciso no dia a dia. Eu realmente faço tarefas um pouco mais complexas que o Meta AI, que é para uma coisa mais trivial, mais simples, não serviria para mim. Mas assim, falar que é algo perigoso, ou falar que, ai meu Deus do céu, a inteligência... Não, pelo amor de Deus, larga essa neura, sabe? Que nem eu falei, se você, a partir do momento que você tá assistindo esse vídeo na internet, você pode não ter conta em nenhum tipo de rede social. A partir do momento que você conectou, você pegou, comprou um aparelho, conectou na internet, sua privacidade foi embora há muito tempo, infelizmente. Então isso é uma coisa que a gente precisa lidar. Então, mais do que tudo, é a gente aproveitar esse tipo de ferramenta pro bem, aproveitar esse tipo de ferramenta de uma forma positiva, olhar isso com os bons olhos. Porque é aquilo, galera, inteligência artificial é o novo tudo, basicamente hoje tudo que a gente usa, faz, mexe e tal, vai ter inteligência artificial, o futuro é inteligência artificial, então não tem muito para onde a gente correr. Então o que eu diria para vocês é, Meta AI tem coisa sim para melhorar, principalmente nessa parte de alucinação, principalmente na parte de dar resultados errados e falar que, nossa, porque tá certo, não confia, você fala, pô, mas tá errado, ela fala, nossa, desculpa, é verdade, eu tô errado. Complicado, isso precisa melhorar, mas no sentido de você usar como um corretor de texto, que nem eu falei para você, como algo para te ajudar a falar inglês, por exemplo. Olha só que coisa legal, imagina que você às vezes está conversando ali com o Meta AI falando assim, Meta, eu tô querendo agora tentar aprender um pouquinho de inglês, me ensina algumas palavras em inglês, alguns verbos em inglês, algumas coisas ali que podem me ajudar, algumas gírias em inglês, por exemplo. Poxa, dá pra gente aproveitar muita coisa. Inteligência artificial é uma coisa muito necessária, que vai se tornar ainda mais, cada vez mais necessária. Então, pra mim é isso, gente. Meta AI tá aí no seu WhatsApp, aproveite, não fique com medo, não tente, pelo menos assim, né? Não acho que, vou desativar, não desativa, sério, dá uma chance, tenta fazer uma coisa. Dá inclusive pra você chamar a Meta AI pra participar da conversa que você tá tendo com alguma pessoa. Às vezes, sei lá, vocês estão brincando ou pensando numa coisa ou tirando uma dúvida e vocês querem, nossa, será que tal coisa é isso mesmo? Você vai lá, pergunta, é legal, é bacana e é super útil, beleza? Então é isso, meus queridos. Isso é Meta AI no WhatsApp, que nem eu falei pra vocês, não é perigoso, por favor, não é um bicho de 7 cabeças. Usem, aproveitem, é algo que é muito útil, que nem eu falei, pra mim aqui no Canaltech se tornou algo assim, não é nem útil, é primordial, eu não consigo mais ficar sem inteligência artificial no meu dia a dia, gente. Acho que eu tenho um treco se eu ficar sem inteligência artificial, porque faz toda a diferença, que nem eu falei pra vocês, a gente compila todas as ideias, compila todas as informações, pergunta, checa dados, olha, é muito bom, só isso que eu digo pra vocês. No mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canaltech, se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Um beijo, queijo e até a próxima. Tchau, tchau.